Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Esse vídeo hoje eu quero falar com vocês sobre uma leitura que eu fiz de Jojo Moyes, que é A Última Carta de Amor. Este livro aqui, ele é pela editora Intrínseca e este livro contém 378 páginas. A escrita dele é uma escrita com uma letra, como vocês podem observar, é uma letra boa, eu gosto dessa letra. Não é aquela letra que reflete, então isso é bom também. E o papel é aquele papel mais amarelinho. Então eu gosto porque parece que não me cansa a vista. Não sei qual é a fonte, não localizei aqui, tá? Eu gosto dessa capa, acho ela bem bonita. Eu li este livro 2 vezes, na verdade, eu vou pôr ele aqui. Eu li ele o ano passado, mas correria e tal, eu acabei não trazendo aqui pro canal. E agora, recentemente, eu li ele novamente, para poder recordar a história em si, como que ela é, né? E o engraçado deste livro, gente, é que no começo eu senti que a leitura tava meio se arrastando, sabe? Porque é uma história contada no passado, mas também que envolve um pouco da história do presente de pessoas totalmente diferentes. A história começa assim, tem 2 mulheres que elas vivem um relacionamento meio conturbado, por questões de outras pessoas envolvidas nesse mesmo relacionamento. Então ali eu já fiquei tipo, nossa, mas o que vai acontecer disso daqui, né? Então a Jennifer tem a história dela contada aqui no livro, mas a história dela é vivida lá no passado, na década de 60, se eu não me engano. Então tem um choque de culturas, assim, muito diferente, porque, gente, na década de 60 é muito diferente do agora. Então tem coisas que você lê ali que você pensa, gente, mas não é assim, porque a gente vive numa década diferente, né? Então lá na década da Jennifer, no caso dela, que já era uma pessoa de uma alta sociedade e tal, ela era uma boneca que, tipo, não falava, que só tinha que ficar bonita, fazer festas e viver essa vidinha pacata, né? E então você vê como que era o antes, como a gente vive o agora. Então essa parte é uma parte bacana. Só que então até eu conseguir desenrolar a história leva um certo tempinho. Então a história, gente, é da Jennifer, que vive na década de 60, e de Ellie, que já vive ali na década 2000 e alguma coisa que eu não me recordo agora, tá? O que acontece? A Ellie trabalha, ela é editora, trabalha no jornal, enfim, e ela precisa fazer uma matéria sobre amor. E numa dessas buscas lá nos arquivos da empresa, ela encontra cartas de amor. Cartas de pessoas assim, gente, de muito tempo atrás. De homem para mulher, de mulher para homem. Cartas lindas e cartas às vezes não tão bonitas assim, que são términos, enfim. E ela fica com aquilo na cabeça e ela encontra um documento muito importante que é destinado a uma pessoa. E ela fica na busca para encontrar essa pessoa, que é a Jennifer, e este homem, que no caso foi o envolvimento de Jennifer. Aí então você chega na história ali de Jennifer. A Jennifer, gente, ela acorda no hospital, ela sofre um acidente e ela perde uma boa parte da sua memória. E ela é casada com o Lawrence, mas assim, ela volta pra casa, mas ela não se lembra de estar casada com ele, mas aí ela chega na casa, vê fotos do casamento deles, vê que ela tem, né, o seu guarda-roupa lá, com as suas roupas, enfim, e ela não se recorda de nada disso. E daí ela tem as amigas dela que tentam ajudar ela, né, vão na casa dela, conversam, enfim. Ela sabe que ela vive num mundinho ali de socialite e tal, né, e ela tem que continuar mantendo as coisas que ela fazia. Precisa estar sempre apresentável para dar as festinhas, para poder estar sempre acompanhando o marido nos eventos que ele vai, porque ele é um cara muito importante, ele tem uma empresa, e ela precisa estar sempre com ele, sempre bonita, sempre e calada, não é mesmo? Porque as mulheres naquela época não podiam ter muita voz ativa. E ela vai vivendo aquilo, gente, ela vai ficando sufocada com aquilo e ela pensa assim, por que eu me casei com esse homem? Por que eu tô vivendo essa vida? Eu não me vejo mais assim. E daí ela descobre cartas que foi direcionada a ela. Mas não foi o Lawrence que escreveu aquilo pra ela, foi outra pessoa. Só que ela não
se lembra. Então ela vai procurando mais cartas em mais lugares que ela poderia ter guardado essas cartas. E daí ela vai juntando aquilo e vai alimentando aquilo com ela, sabe? Tipo, eu tive um relacionamento fora do meu casamento. E aquilo pra ela, tipo, como? Por que eu fiz isso? Coitado do Laurence, esse homem, tipo, por mais que ele tenha ele seja um pouco rude e tal, mas é meu marido. Então ela fica num confronto interno muito grande por não se lembrar de tudo que tinha acontecido. É uma situação bem complicada ali pra ela. E a Ellie, que é a garota do jornal, ela também vive um relacionamento complicado, porque ela é amante de um cara. E esse cara, gente, dificilmente passa uma noite inteira com ela, tipo, só encontra com ela nas surdinas, e ela sonha que eles vão continuar juntos, que ele vai terminar com a esposa, porque ele sempre fica falando, ai, que não aguenta a esposa, que não aguenta os filhos, porque não sei o que, e a Ellie vai alimentando aquilo como uma esperança de que os dois vão ficar juntos. A Ellie, ela conversa com as suas amigas têm uma opinião já bem, né, a respeito desse relacionamento dela, que ela tá perdendo tempo, enfim, mas a Ellie, sabe, não consegue, ela continua ali querendo, achando que vai ter futuro aquilo. E a Jennifer, gente, ela vai vivendo um dia por vez. E daí ela começa a tentar descobrir quem é a pessoa chamada Bod. Bod. Eu não sei pronunciar, gente, me perdoa, mas vai estar escrito aqui como que ela fala ele, que é o B. Bod. E a gente, os anos vão se passando. A Jennifer, a passar pelos seus dias e pelos seus anos, é que ela tem uma governanta em casa, uma governanta muito boa, muito gente boa com ela, que entende ali a Jennifer, mesmo não se intrometendo, mas ela entende a Jennifer. E aí, gente, depois de já umas longas páginas, começa a se desenrolar. Por quê? Porque daí vai ficando meio confuso no começo, mas você vai entendendo. Porque daí tem hora que o livro conta a história de Ellie, no presente ali, aí conta a história de Jennifer lá nos anos 60 e conta a história de Jennifer com o Anthony, que não tá na memória dela, mas o livro conta como que eles se conheceram, como que eles foram ficando apaixonados, que foi tudo assim, indo gradativamente, sabe? Primeiro eles começaram saindo juntos como amigos, fazendo lanche, e o negócio foi apimentando um pouquinho mais. Aí até que, né, deu no que deu. E o Anthony, gente, ele também já tinha tido um outro relacionamento, só que não tinha dado certo. Só que ele teve um filho desse relacionamento. E esse filho ficava em outro país e tal, então ele não tinha muito contato. E a ex-mulher dele, que ele teve o filho, também não fazia muita questão dele ter contato com o filho, porque ela achava que não ia ser uma boa influência pro filho deles, porque o Anthony tinha alguns probleminhas também com entortar o caneco. Então o Anthony não tinha muito contato com o filho. E a Jennifer ficava triste também com o Anthony, porque, poxa, o Anthony, né, ele é uma pessoa boa. E depois que o Anthony conheceu a Jennifer mais profundamente, ele sossegou o facho com as bebidas dele, né? Então ele ficou mais tranquilo e tal. E o Anthony trabalhava como jornalista, ele era repórter. Então ele também viajava um pouco. Então nesses encontros de Jennifer com o Anthony também não eram sempre, porque ele não ficava ali na mesma cidade que ele viajava bastante. Na época estava acontecendo a guerra lá do Congo, então às vezes ele precisava fazer alguma reportagem referente a isso. Então, né, ele dava umas viajadas e outras reportagens em si. Gente, acontece que a Jennifer, ela nunca conseguiu recuperar a memória 100%. Mas ela começa a ter lembranças, né? Ela começa a ter muitas lembranças e aquelas cartas que ela foi encontrando começa a fazer bastante sentido para ela. A Ellie, depois de muito procurar, ela tem ajuda de um rapaz que trabalha com ela no jornal lá, né? Na parte dos arquivos. E com a ajuda um pouco desse rapaz, que ele consegue encontrar mais cartas de Jennifer, desse outro rapaz. E ela tem uma pasta com os documentos super importantes. O que acontece? O Laurence tinha lá a empresa dele, então o Laurence pisou na bola com a secretária. E a secretária entrega para Jennifer documentos muito importantes. Porque nessa altura do campeonato, a Jennifer já tem uma filha com o Laurence.
Então ela pensa, eu posso me retirar da sociedade, porque isso era comum na década de 60, a mulher se retirava da sociedade para poder cuidar dos seus filhos, e o Lawrence iria continuar o bambambam que ele era no meio dele. E conforme eles se comunicavam, a Jennifer com o Bod, que é o Anthony, era por uma caixa postal. E a Jennifer nunca tirou aquela caixa postal. Então ali ela tem uma esperança de que um dia, se o Anthony estiver vivo ainda, que eles se conversassem através daquela caixa postal. Esse livro faz a gente pensar muito na questão de relacionamentos, na questão de você se envolver com uma pessoa que já está envolvida com outra pessoa, até que ponto isso vale a pena. E também faz a gente refletir de como era, tipo, a década de 60 pro que a gente vê hoje. Hoje uma mulher, por mais socialite que ela seja, mas ela pode ter voz, ela pode falar. E a Jennifer naquela época, assim, não só a Jennifer, mas tipo as amigas dela naquele meio, não tinham isso com ela. Tanto é que uma das amigas dela, que estava bem amiga assim mesmo, se afastou completamente de Jennifer. Jennifer precisou recorrer a outras ajudas, recorrer a outros tipos de trabalho para ela poder se envolver com outras pessoas, porque senão ela ficava totalmente isolada, só com a filha dela. Então, pra gente ver, né, como era e como é hoje. É um livro que eu indico a leitura para vocês, mas eu adianto que provavelmente as longas primeiras páginas você vai arrastar um pouco a leitura, por causa desses contrastes. Ellie, nos dias atuais, Jennifer, com ela lá sem a memória certa, e Jennifer com o Anthony contando como que era tudo com eles. Então fica mesclando ali. Até você pegar o enredo, leva um tempo. Mas vale muito a pena a leitura, eu gostei bastante. Eu quero ler mais obras de Jojo, se você tiver alguma pra me indicar, comenta aqui pra mim que eu vou ver pra poder comprar, pra poder ler e trazer a leitura aqui pra vocês de como que foi pra mim, tá? Então, eu espero muito que você tenha gostado. Comenta aí se você gostou dessa história aí, por cima que eu contei, que não dá pra entrar em muitos detalhes, né, gente? Senão a gente dá muito spoiler e eu tenho que me controlar, senão eu falo tudo a história. Eu vou aguardar a tua inscrição aqui, que isso me deixa bastante feliz. O teu like também ajuda bastante, tá bom? Eu vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. Don't you worry there, my honey, we might not have any money.